Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho que tenta trazer muito conteúdo de redação para te ajudar a conseguir o mais 900 tão sonhado por você e vai te dar direito àquela vaguinha na universidade, certo? Hoje eu estou aqui para te provar, se é que você duvidava, de que dá para usar funk na redação. Funk na redação? Ixi, esse cara tá maluco, vou fechar o vídeo. Calma aí, cara. Dá um tempinho aí, dá uma olhada que eu me empolguei para tentando te provar que você está errado. E eu trouxe 5 temas diferentes, em que eu coloquei 5 funks diferentes e eu consegui fazer uma bela de uma introdução. Eu vou mostrar para você agora, se você não fechar o vídeo. O primeiro tema que eu trouxe é papel da mídia nos estereótipos sociais. Então, se você está chegando aqui agora, vou falar rapidamente que quando você vê as cores rosa, azul e cinza, você está diante de uma introdução. São os 3 elementos básicos de uma redação. As redações que tiraram nota 1000 usaram esse modelinho aqui. Inicia a sua redação com um repertório sociocultural, contextualiza esse repertório com o seu tema e aí você apresenta uma tese. Igor, eu não sei o que é uma tese. Tese seriam duas causas ou duas consequências, ou uma causa ou uma consequência, 2 caminhos que você vai seguir para desenvolver aquele tema. Então você pode citar 2 coisas que causam aquele problema, 2 coisas que acontecem em virtude daquele problema. Então você vai seguir 2 caminhos a partir daquele tema principal. Eu vou falar melhor agora que você vai ter 5 exemplos para você ver como fazer uma tese, como fazer uma boa introdução. Então vamos lá. Na música Vergonha para Mídia, Salvador da Rima canta: Os menor cresce revoltado contra o Estado e depois da mídia passa que como se nós fosse errado. Sob essa ótica, percebe-se como há uma massiva cobertura midiática acerca dos crimes cometidos pelos moradores das comunidades carentes. Porém, não ocorre a exposição do panorama desses locais que causam a entrada na vida criminosa. Então, o que que Salvador falou? Que há uma revolta contra o Estado, desde pequeno, né? Os menor crescem, então eles estão crescendo revoltados por alguns motivos. Mas depois a mídia só vai passar como se eles fossem os errados, porque eles estão fazendo algo fora da lei. Então eu contextualizei dessa forma. A mídia cobre muito esses crimes cometidos por essas pessoas que moram em lugares pobres, favelas, comunidades, chame como quiser. E não ocorre o mesmo panorama da cobertura, não ocorre a mesma cobertura sobre o panorama desses lugares. Como que as pessoas vivem, como que esse menino que está lá com 15, 16, 17, 18, 19 anos roubando, fazendo algo errado, que é errado, a gente não pode fazer vista grossa para o errado, mas quando esse menino tinha 4, 5, 6, como que eram as condições de vida dele? Como que era o bairro que ele morava, tinha saneamento básico, a escola dele era boa, ele teve acesso à educação, ele tem condições de crescer na vida pelos meios lícitos. Então, essa foi a contextualização que eu fiz. Agora está faltando o quê? A nossa tese. Então, vamos lá. Logo, a imprensa exerce esse papel em virtude do. Então, quando eu colocar aqui, em virtude do, provém, origina, se advém, se dá, eu estou falando de causas. Como eu te falei, a tese pode ser composta de 2 causas. Então, primeiro argumento: interesse das elites em manutenção da estrutura social. Segundo argumento: normalização da figura do pobre como vilão do corpo social nacional. Então, vamos por partes. A gente sabe, quem já está assistindo os outros vídeos sabe que eu bato nessa tecla de que tem uma elite dominante no Brasil. Inclusive, essa elite foi vista pelo Noam Chomsky, que é um grande intelectual dos Estados Unidos, como ele é casado com uma brasileira, tá? Só para contextualizar, e ele falou que de tudo que ele estudou a vida toda, e ele já está bem velhinho, e ele já estudou muito, e ele já leu muito, e ele já viu, já ouviu muito. Ele acha que a elite brasileira é a elite que mais odeia o pobre no mundo. Então, há, notoriamente, uma luta de classes em todos os lugares do mundo, e o Noam Chomsky chegou à conclusão de que, mesmo com toda essa luta em todos os lugares,
aqui no Brasil é onde a elite mais odeia o pobre. Então, ele vai tentar manter essa estrutura social dessa forma. E esse meio financeiro é muito importante para eles. Porque você pensa assim, como que nós pobres, né? Tô, tô entendendo que quem está assistindo esse vídeo é pobre, tá? Se você não for, me desculpe. Como que a gente ascende socialmente? Ou a gente vai jogar bola, ou a gente vai cantar, ou a gente vai atuar, ou você vai estudar muito para trabalhar, e aí você vai conquistando as suas coisas aos poucos. Quando você tira essa possibilidade, você do pobre, ele acaba muitas vezes recorrendo ao crime. E como eu digo aqui sempre, não é certo, infringir as leis é errado, ponto final. Porém, entretanto, todavia, nós temos que entender o que faz com que essas pessoas cheguem lá. Porque eu acho assim, quando você não tem alternativas, você começa a criar alternativas. Então, se tudo que você queria fazer, eu queria estudar, não tem como, eu queria trabalhar, não tem como, você vai criar alguma outra alternativa. As, as alternativas principais não se apresentaram para você. Então, você vai acabar indo para o crime. E aí acontece de você infringir a lei e você tem um alvo nas suas costas e você faz o que a elite quer. Porque tem muitas pessoas que têm voz ativa na periferia que falam, né, que a grande revolta do pobre, o grande meio de, sei lá, mudar esse sistema todo, é você obter o seu diploma e você mudar essa estrutura. É muito difícil, não é acessível para todo mundo, não é fácil, mas é o meio que a gente tem pelos meios lícitos. E aí, quem não consegue dessa forma, acaba indo para os meios ilícitos. Mas tudo isso advém do interesse das elites em manter essa estrutura. Se essa elite deixasse a gente estudar numa escola boa, se deixasse a gente acessar tudo do que os filhos deles acessam, a gente não precisaria dessa cobertura. Então, tudo isso eu disse para chegar nesse ponto. Olha o tema: papel da mídia nos estereótipos. Se a mídia não cobre o porquê daquele garoto chegar ao ponto de se revoltar contra o Estado, igual o Salvador disse, ela está sendo omissa, então ela está colaborando para essa criação desse estereótipo, que é o que vem ao encontro do meu segundo argumento: a normalização da figura do pobre como vilão do corpo social nacional. Porque você percebe que os pobres cometem pequenos crimes em relação aos ricos. Nossa, Igor, você acabou de falar uma grande besteira. Calma aí, então vamos lá. O cara vai lá e rouba o seu celular. Seu celular custa R$ 2.000. Ele te causou um dano de R$ 2.000. Ele está errado, novamente. Ele é um criminoso. Ele te roubou R$ 2.000. Os homens que possuem as melhores remunerações nesse país, leia-se, entenda-se, os políticos, eles são ricos, tá? Porque aqui no Brasil, um cara que tem um salário de 20, 30 mil, ele é rico. E quanto que ele rouba da gente? Ele rouba só R$ 2.000? Ou ele rouba milhões e milhões, orçamentos e orçamentos que são fechados por debaixo dos panos, casos e casos de corrupção, tá? De todos os partidos, não estou aqui passando pano para ninguém e nem indo atrás de figuras específicas. A corrupção existe no Brasil há décadas e décadas e décadas. Então, eles já roubaram muito mais, os homens ricos, os homens que têm remuneração muito elevada, que têm auxílio combustível, auxílio paletó, auxílio picolé, auxílio tudo, eles já roubaram muito mais do que os pobres roubaram. Mas esse ladrão de celular, ele é muito mal visto e ele é mais perseguido, mais colocado como culpado do que o político. Então percebe que há essa normalização, tipo, não, o pobre bandido é pior. O pobre inocente ele já é mal visto, porque ele já é visto como aquele cara que precisa de ajuda do governo, que não consegue andar com as próprias pernas, porque
ele não se esforçou, ele não tentou, e agora o governo tem que dar a renda universal para ele, tem que dar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, muda-se o nome, é sempre a mesma coisa. Então, olha como que é feita essa lavagem cerebral na gente para colocar o pobre sempre como vilão. E a mídia tem grande papel nisso. Seja na novela, seja no filme, seja no programa de humor que ela coloca lá, ela sempre vai mantendo esses padrões, vai mantendo essa estrutura, vai colocando o pobre lá como o vilão da história, e o rico, ele é o benfeitor, ele dá esmola para os pobres, e ele surge como nosso grande herói. Logo, eu teria aí esses dois argumentos compondo a minha tese para fechar essa introdução. Primeiro tema aqui que nós trouxemos em relação ao funk. Então, aí, ó, rosa, azul e cinza é uma introdução completa, uma introdução que tem potencial para virar uma redação mais 900. Segundo tema que eu trouxe aqui, papel do funk na sociedade brasileira. Então, novamente, você vê aí pelas cores, mais uma introdução. Segundo o MC Bob Rum, em sua canção Rap do Silva, o funk não é modismo, é uma necessidade. É para calar os gemidos que existem nessa cidade. Então, a gente está falando de papel do funk, eu busquei uma frase que fala sobre essa essência do funk. Sob essa perspectiva, aponta-se a essencialidade de haver um estilo de música que represente todos os cidadãos tupiniquins, e não apenas os que sempre tiveram espaço nos meios de comunicação. Então, o que que eu pensei aqui? Qual que é a importância do funk, esse papel? É dar essa voz para essas pessoas que nem sempre puderam ser ouvidas, nem sempre tiveram microfones para elas. A música, quem conhece um pouquinho de história sabe que o samba foi perseguido por muito tempo, o rock foi perseguido por muito tempo, da mesma forma que o funk é hoje, porque foram gêneros que surgiram das classes mais pobres, e aí você tem essa repressão, porque, como eu disse no tema anterior, há uma elite que quer manter a gente aqui embaixo. Então, a nossa cultura é pior, né? A cultura erudita, que é a cultura certa. Então, o funk é errado. O bom é, sei lá, música clássica. Então, tipo, o futebol, se ele for muito popular, ele vai ser errado. O legal vai ser, sei lá, o concerto de música clássica. Tá? Então, se domingo você perde 2 horas da sua vida vendo futebol, você é um idiota. Você tem que estar lá no museu, na sala de apresentação lá da orquestra sinfônica e tudo mais. Então, esse é o ponto que eu sempre bato aqui sobre essa questão de luta de classes. E aí, quando você tem um gênero musical como o funk que representa esse povão, a galera lá de cima vai ficar incomodada. Então, essa essencialidade, esse papel é justamente isso: dar voz, incomodar, deixar com que a molecada cante o que está acontecendo na favela dele, no morro dele, porque, como diz lá o meme, né, isso a Globo não mostra. Então, vamos aqui, já tem o nosso repertório, nossa contextualização, agora a gente precisa de uma tese. Logo, o funk torna-se fundamental para. Então, vou expor dois motivos, vou traçar aqui dois caminhos para esse meu tema, a partir da fundamentalidade do funk. Então, primeiro argumento: expor as dores daqueles desassistidos pelo Estado brasileiro. Como o Salvador falou lá na música que eu citei antes, os menores crescem revoltados, né? Então, se há essa revolta, tem algum motivo, está sendo desassistido pelo Estado. Lá na Constituição tem uns direitozinhos lá reservados para todos. Então, se eu não tenho acesso a esses direitos, eu estou desassistido pelo Estado. Logo, não estou recebendo a minha fatia do bolo. O funk surge para isso, para expor. Quando o MC Bob Rum, que eu acho que é assim que fala, fala que não é um modismo, é uma necessidade para calar os gemidos que existem nessa cidade. Se você tem essas dores que não são resolvidas, elas precisam ser externadas. Já ouviu aquele negócio, tipo, se você não pôr para fora seus sofrimentos, suas frustrações, pode dar até câncer. Então é mais ou menos isso. A gente precisa falar, a gente precisa pôr para fora.
Senão pode ser convertido em coisa ruim como crime. Se o menino não pega o microfone lá e vai fazer as rimas dele e vai cantar o que está acontecendo lá no morro dele, qual que é a outra alternativa que ele tem? Aí entra nesse segundo ponto que eu vou citar, ser uma ferramenta de progresso social e econômico. Perceba, eu tô lá com meus 16, 17, 18 anos, tô vendo que meu ensino médio não foi suficiente para eu conseguir uma vaga na universidade, minha educação básica foi muito ruim. Eu estou tentando emprego, não consigo, porque eu não tenho qualificação, eu não falo outro idioma, eu não mexo em computador, nada do tipo. Só que eu vou cantar funk. E através do funk, quantos meninos que já saíram da pobreza e ascenderam através do funk? Logo, você percebe que é uma ferramenta de progresso social e econômico. Tem gente ficando muito rica com funk. MC Caveirinha é um garoto que está vindo aí, apesar de chamar MC, ou ele trabalha também com trap, né? Eu não tenho muitos conhecimentos assim dessas diferenças de gênero, porque eu não sou músico, mas ele tem lá o vulgo de MC e é um garoto que veio da pobreza, que era lá do lixão, e ele acabou hoje em dia já tem uma grana, não é nem maior de idade e já tá rico aí o menor. Então, é uma ferramenta de progresso social e econômico. Logo, você vê que tem um casamento. Ao mesmo tempo que eu exponho as minhas dores, eu consigo sanar essas dores. Porque, pensa bem, eu sou pobre, tô lá na favela. Aí eu tenho um monte de problema. O Estado não me forneceu a saúde que ele prometeu, a segurança, a educação, a moradia. Aí eu começo a cantar isso, começo a cantar as dificuldades que eu encontro no meu dia a dia. E isso vira um meio de ganhar dinheiro, vira um trabalho. E aí eu progrido social e economicamente. Consigo comprar uma casa para minha família, consigo vestir, consigo comer 4 vezes ao dia, eu consigo viver a minha vida na condição plena que não me foi ofertada pelo Estado, mas essa arte, esse dom, esse talento para a música me deu. Percebe então que são dois argumentos que eu citei aqui que eles conversam entre si. Primeiro, a importância do funk é expor essas dores, porque os outros músicos que não vivem aquela realidade não vão cantá-la. O funk, o rap, eles são hoje em dia os dois grandes vetores de exposição dos problemas, né, das periferias. Você tem outros gêneros mais como pagode, sertanejo, que já é aquela coisa mais romântica, aquela dor de corno, aquela coisa volta pra mim, te amo pra sempre. Também tem a sua validade, não estou aqui menosprezando, até porque não dá pra gente ficar também o dia todo lamentando a vida, né? Às vezes a gente precisa amar também, a gente precisa tirar um pouco a cabeça dos problemas, então essas músicas também têm a sua importância. Mas o funk, o rap, eles trabalham mais com essa exposição dos problemas das mazelas sociais. Então, fechou? Rosa, azul, cinza, temos mais uma introdução com potencial para se transformar em uma redação mais 900. Terceiro tema, desigualdade social no Brasil. Mais uma vez, pelas cores vocês veem que é uma introdução. E eu comecei assim. Os músicos Cidinho e Doca cantaram em sua canção Rap da Felicidade. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Essa visão abordada nesse funk clássico, já virou um clássico, né? Escancara as divergências sociais na nação que é tão rica quanto desigual, cujas vivências dos cidadãos são uma releitura moderna dos conceitos de nobreza e plebe. Coloquei o repertório sociocultural, uma parte do funk, em que já se evidencia essa desigualdade social, e eu contextualizo que essa visão exposta no funk, ele está escancarando a nossa realidade. E a nossa realidade é de um país que é muito rico. O Brasil já chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Se eu não me engano, foi no final do governo Lula, no começo do governo Dilma, se eu não estou enganado. Preciso verificar as datas, mas foi durante os governos do PT.
O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Hoje, aí figurou muito tempo no top 10 e agora saiu do top 10 devido aí aos nossos problemas econômicos dos últimos anos. Mas ainda estamos no top 20. Nós temos mais de 200 países, ou cerca de 200 países. Esse negócio de número de países também é sempre estranho, né? Mas nós temos mais 200 países, o Brasil está aí no top 20 dos mais ricos. Em compensação, o Brasil, pela última pesquisa que eu tive acesso, é o nono país mais desigual do mundo. Olha a loucura. Você já chegou a ser o sexto mais rico, hoje você está entre os 20 mais ricos, mas você é o nono mais desigual. O que isso significa? Desigualdade. Tem muito dinheiro na mão de pouca gente e muito bolso vazio. E aí eu coloco, é uma releitura moderna de nobreza e plebe, porque parece que a elite brasileira, as pessoas com dinheiro são os reis, que tem lá o sua taça de ouro, a sua xícara de ouro, seus talheres de prata, e aí nós temos a plebe, que é a classe trabalhadora, que ganha seu salário mínimo, que não vive, sobrevive, e aí eu fiz esse joguinho de palavras, de conceitos, para deixar essa introdução mais bonitinha. Vamos para a nossa tese. Assim, esse cenário tupiniquim provém da. Então, se provém da, eu vou apresentar duas causas. Péssima distribuição de renda. Distribuição de renda é a principal característica da desigualdade social. Quanto mais renda está concentrada em uma mão, menos renda eu tenho para as outras mãos. Logo, essa péssima distribuição de renda é o principal vetor da desigualdade social no Brasil. E o segundo ponto que eu desenvolveria, o desrespeito estatal à garantia dos direitos constitucionais básicos a todos. Não se distribui a renda, muito rico e muito pobre, e aí o Estado não cumpre aqueles direitos básicos que eu já citei: saúde, segurança, alimentação, moradia, educação. São direitos, tá? Não fui eu que escrevi, não sou eu que estou exigindo nada de que não me foi prometido. A Constituição Federal de 1988 é o instrumento jurídico máximo da nossa nação. Ela deve nortear a desenvoltura dos políticos no seu dia a dia. Eles devem trabalhar pautados naqueles dizeres daquele texto maravilhoso, que é utópico, porque nossa realidade é bem distinta. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Se me foi prometido saúde, segurança, educação, moradia, eu devo receber. Se eu não estou respeitando, os meus direitos estão sendo desrespeitados pelos governantes. Fechou minhas duas causas, eu tenho a minha tese. Então, tenho mais uma introdução bonitinha aí, com todas as cores e com todos os elementos necessários para buscar o mais 900 na redação. É um tema bastante amplo, não sei como que o Enem fecharia com os textos motivadores, qual o viés que eles tentariam seguir, mas desigualdade social e funk tem muita letra, tem muito verso que dá para expor, e aí seguir mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu coloquei. Quarto tema, vocês até, quem está acompanhando aí está até estranhando chegar no quarto tema, geralmente a gente para no terceiro, mas queria provar que dá para usar funk na redação. Acabei me empolgando e trazendo cinco. Então, esse daqui é o quarto tema. Descrença dos brasileiros nas instituições. Conforme MC da Leste, em sua música O Gigante Acordou, eu sou aquele que cansou de tanta impunidade, de juros abusivos, de todas as corrupções. O finado MC da Leste escreveu essa canção ali durante aquele período de manifestações de 2013, que acabaram não sendo tão positivas assim, não é mesmo? Mas esses versos que ele escreveu têm muita valia. Cansado da impunidade, dos juros, das corrupções. O que isso tem a ver com o tema? Tal visão explicita os acontecimentos cíclicos responsáveis por aniquilar a esperança dos brasileiros no sistema político, o qual deveria promover soluções em vez de agravamento na qualidade de vida. Qual foi a linha que eu segui aqui? O Daleste falou que o gigante acordou,
porque ele estava cansado de impunidade, de juros, de corrupção. E eu percebo que há um problema cíclico. De tempos em tempos a gente se afunda em casos de corrupção. Tá lá um presidente. Aí esse presidente, vamos supor lá, o Collor. Collor era corrupto. Aí tira lá o Collor. Aí vem o FHC. Aí ele vende o Brasil todo. Tem até um livro aí, A Privataria Tucana, que mostra lá os absurdos, os valores que foram vendidos às estatais, quanto que poderia ser arrecadado, quem comprou. Aí tem coisa do Serra e tudo mais. Aí vem o Lula, aí tem o mensalão, aí agora Bolsonaro, um monte de coisa. Então é cíclico, não adianta assim você falar, vou fechar o vídeo porque o meu viés político é tal e você tá falando besteira. Não brigue com os fatos. Se você é de esquerda, teve corrupção no governo de esquerda. Se você é de direita, teve corrupção no governo de direita. E aí o cara pensa assim: quer saber de uma coisa? Esses caras, em vez de me promoverem soluções para os meus problemas, eles só estão agravando minha qualidade de vida. Então, quer saber? Desisto. Política é um negócio que eu não me envolvo mais. Esse é o ponto que eu quis chegar aqui. Quando você vive o mesmo problema, vamos por assim, você casa com 10 mulheres diferentes, nenhuma dá certo, o cara fala, quer saber de uma coisa? Não caso mais. Ou pelo menos não caso mais com mulher. Então, esse foi o ponto que eu cheguei aqui. Os problemas acontecem independentemente de quem está no poder. Eu, eu sempre pago juros abusivos, a inflação está sempre alta, esses corruptos não são presos, tudo sai impune, então deixa para lá. Desse modo, a desonestidade dos ocupantes de cargos eletivos, argumento um, e a inexistência de políticas públicas em prol do progresso e da ordem prometidos na bandeira são as raízes desse sentimento nacional de descrença. Mais uma vez, duas causas. Desonestidade dos ocupantes, foi o que eu falei. Casos e mais casos e mais casos de corrupção. Durante a pandemia, teve cara, foi um governador de, nossa, tanto corrupto, se eu não me engano, de Santa Catarina. Se estiver errado aí, me corrijam. O governador de Santa Catarina foi um dos que cometeu umas tramóias aí durante o período pandêmico. Pessoas morrendo, famílias eh, sendo ceifadas e o cara fazendo coisa errada. Então, essa desonestidade vai deixando a gente descrente. Mudam-se os nomes e os comportamentos são os mesmos. A gente perde total fé em que o sistema político possa mudar alguma coisa. E essa inexistência de políticas que promovam realmente esse progresso. Cadê as políticas? Cadê o saneamento básico para todo mundo? Cadê a educação de qualidade para todo mundo? Por que que não dá para todo mundo entrar na faculdade? Por que que não dá para todo mundo ter uma moradia decente? Por que que eu tenho que morar a 3 horas do meu trabalho? Não há políticas públicas que visem esse progresso, essa ordem que está lá estampada na nossa bandeira, que são só palavras jogadas ao vento, no meio daquele monte de estrelinha no nosso verde, amarelo e azul anil. Mais uma introdução aí, não tem nem muito o que dizer, né? Se você é brasileiro, você está descrente com as instituições. Às vezes a gente tenta se apegar a alguns nomes, algumas ideologias, algumas esperancinhas, mas com o tempo elas se mostram falsas e a gente aos poucos está perdendo a crença aí de que o voto, de que a nossa participação política vai surtir algum tipo de mudança positiva, né? Mudar, muda. O problema é que acaba mudando para pior. E por último, e não menos importante, se eu não estou enganado, esse já é o quinto tema, a efetividade da política antidrogas. O funk Rap das Armas, cantado por Cidinho e Doca e popularizado no filme Tropa de Elite, aborda a constante guerra entre os membros do tráfico e a polícia carioca. Pará, pará, pá, 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 pá. Já ouviu esse funk, né? Então, ele chama Rap das Armas, é cantado por Cidinho e Doca, que eles cantam que o Morro do Dendê é ruim de invadir. Vamos contextualizar. Nessa conjuntura, observa-se a ineficiência da abordagem repressiva e violenta imposta pelo Estado como método de combate ao comércio de substâncias ilícitas.
Nesse funk fala, né, de que vai subir o morro, os alemão pode vir, que pode vir um BOPE, que tem muito armamento, que eles vão trocar tiro e vão derrubar um monte. E aí o que que eu fiz? Eu peguei essa canção e eu coloquei. Observa-se a partir dela que essa abordagem repressiva e violenta de subir o morro e tirar as coisas na força é ineficiente. Por quê? Porque quando você sobe o morro para matar, os que estão lá em cima vão atirar para você morrer. E aí já tem muitos dados aí que provam que para a polícia ir lá e recuperar um fuzil, ele gasta uma fortuna e ele acaba perdendo homens, perdendo policiais e tendo grandes é, problemas financeiros, é, vida não tem preço, né? Perder uma vida, perder um policial, um trabalhador para o crime, você já está na desvantagem. Vamos para a nossa tese. Logo, tal política reflete apenas no. Então, aqui eu trouxe consequências. Reflete, né? Causa. Reflete quer dizer o quê? Essa política que está acontecendo, ela tem reflexo, ela tem consequências. A partir dela, o que que acontece? Aumento no número de civis mortos nessas operações. Tivemos aí o caso da menina Ágata, que foi um dos mais marcantes, Marcos Vinícius, sem contar outros que acabaram perdendo a vida nessa. Vai lá o BOPE, vai lá a polícia do mais alto preparo, do mais alto calibre, vai lá trocar tiro e nessa troca de tiro morre um inocente. Então, o tema está lá, a efetividade da política antidroga. Se você está colocando em prática operações, está promovendo operações em que são mortos inocentes, falar de eficiência, acho que já cai por terra, né? Como que você vai falar de eficiência numa ação que está morrendo gente inocente? E o tráfico continua a mesma coisa, você prende lá o João do tráfego, vem o José, depois vem o Francisco, e não se tem impacto significativo na estrutura do tráfico. Segundo ponto, encarceramento em massa de criminosos de menor porte sem resultados efetivos. Você vai lá, pega aquele, não sei se chama aviãozinho, também não estou por dentro de todas as nomenclaturas do tráfico, mas vamos supor que você pega aquele aviãozinho lá, que está lá com aquela quantidadezinha que ele vai vender, você mete esse cara na cadeia. Aí você prende um monte de gente, a reposição no tráfico ela é muito fácil, muito grande, porque você sempre vai ter algum rapaz ali vivendo em condições financeiras ruins que está disposto a entrar nesse comércio de drogas, e aí você vai prendendo o Joãozinho, o Zezinho com aquela pequena quantidade, você nem arranha a estrutura do tráfico. Você não chega nos chefes, você não chega na distribuição, e aí você vai encarcerando. Você vai colocando esse cara, esse passador de drogas, às vezes tem 18, 19 anos, você vai lá, joga ele na cadeia, e aí ele aprende a ser sequestrador, ele entra em alguma facção, e por aí vai, e aí não tem efetividade nenhuma. Esses seriam meus dois argumentos. Eu acho que não é eficiente. Por que que eu acho isso? Porque há um aumento no número de civis mortos nessas operações de combate às drogas e há um encarceramento em massa que apenas você superlota as cadeias, não arranha nem um pouquinho a estrutura do tráfico, que continua firme e forte, e aí você bobeava, daqui a pouco a gente está construindo cadeia e mantendo o mesmo sistema no tráfico, na distribuição de drogas, completamente ineficiente. E se você não está sabendo ainda, está para começar. Está chegando aí, ó. Olha aí no seu calendário, dia 3 de agosto. Vai ser iniciado o projeto 100 em 100. O que é o projeto 100 em 100, Igor? 100 redações inéditas e autorais, todas feitas por mim. Se ficarem ruins, não posso culpar ninguém. Pode falar comigo. Vão ser postadas em 100 dias. Quais são esses 100 dias? Os 100 dias prévios ao Enem. Em 13/11/2022, você vai descobrir qual que é a redação, tema da redação do Enem.
Do dia 3 de agosto ao dia 12 de novembro, eu vou tentar adivinhar. Eu vou trazer aqui 100 temas, os mais diversos possíveis, cobrindo todas as áreas: saúde, educação, segurança, tecnologia. Eu vou atirar para todos os lados para tentar acertar. E aí eu vou tentar trazer uma redação bonitinha para que você caia ao mesmo tema. Você vai lá e já chega com uma redação prontinha na sua cabeça. Tipo, ele falou de tal série, ele falou de tal livro, ele citou tal filósofo, ele seguiu essa linha de pensamento, é essa que eu vou seguir. E aí você já está um pouquinho à frente da concorrência, você já está mais preparado para bater de frente com aquele corretor. E eu tenho certeza que você tem muita eficiência para bater de frente com aquele corretor. Então, coloque na sua agenda, se inscreve, já está para começar. Falta pouquinho para começar esse projeto, que eu acho que vai ser muito legal e acho que vai ajudar muita gente. E como eu sempre digo, a interação de vocês é muito importante. Então, se você gostou, dá um joinha, se inscreve, manda para o amiguinho, avisa ele que está chegando o projeto 100. Se você não gostou, dê o seu dislike, faça a sua crítica construtiva de forma respeitosa, que elas serão muito bem aceitas, tá? Quaisquer críticas bem apontadas, bem educadinhas, a gente tem que aprender com os nossos erros e ouvir as opiniões alheias também. Há links importantes na descrição que podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito aqui do YouTube. E a Cecília Meirelles já disse que há 1000 maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando colocar essa pequena vocação para redação aqui em prática nesse terrenão do YouTube para colaborar na obra da educação de vocês. Então, um grande abraço, ótimos estudos, e eu espero que você volte aqui para os próximos vídeos, porque vai começar o nosso projeto 100 e eu quero você aqui, hein?